Marmitas. Você já comeu uma marmita hoje ou essa semana? Ou eu? Não, ainda não. Mas vamos combinar. Se tem um tema que é um tema difícil de rastrear, um tema relevante, um tema impactante nesse momento de mercado, é falar sobre marmitas. Se a gente for pegar os principais marketplaces de delivery do Brasil, for rastrear quais foram entre os produtos mais vendidos no ano passado e nesse ano, marmita no topo. Se a gente for procurar quais são os tipos de alimentos e de refeições e lanches mais vendidos segundo as pesquisas online, marmitas. Se a gente for ver um dos produtos com maior crescimento nas principais empresas de vales refeição, vales alimentação do Brasil, marmita. O que significa que hoje atuar no mercado de alimentação fora do lar passa necessariamente, no mínimo, em pensar sobre as marmitas. Então, a gente reuniu aqui, dentro desse vídeo, aqui no canal Food Service com o Sérgio Molinari, que, aliás, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, marque a sinalização ali para você não perder nenhum vídeo. Mas a gente resolveu trazer esse tema aqui com um aparato de informações ou de números que a gente extraiu de um estudo que acabou de ficar pronto aqui na Food Consulting, que é o consumo de marmitas no Brasil. Então, se ao final desse vídeo esse tema for do seu interesse, essas questões que a gente vai trazer e dezenas de outras você pode adquirir dentro desse estudo da gente, o consumo de marmitas no Brasil. Mas vamos lá. Primeiro, quando a gente fala de marmitas, são muitos os brasileiros que consomem marmita, brasileiros acima de 16 anos. A estimativa que a gente conseguiu captar é que esse número varia de 80% a 90% das pessoas que podem levar essas suas marmitas para os seus trabalhos, para os locais de estudo, comer marmitas em casa, comer marmitas no deslocamento, etc., que seja uma vez por mês. Então, uma penetração de mercado extremamente grande. Quantas vezes por mês? A gente tem que 48% das pessoas que dizem consumir marmitas, e daqui em diante eu vou falar sempre de consumidores de marmita. 48% das pessoas que consomem marmita consomem entre 3 e 10 vezes por mês. E outros 30% dos consumidores de marmita consomem acima de 10 vezes por mês. Eu tinha brincado no comecinho do vídeo falando consumidores que consomem pelo menos uma vez por mês. O que eu estou dizendo agora é, a gente tem quase metade dos consumidores consumindo de 3 a 10 marmitas por mês, 30% dos consumidores consumindo acima de 10 marmitas por mês. Ou seja, é impossível imaginar que não haja um impacto nas outras formas de consumir lanches, refeições, por conta da marmita. Seguramente ela está causando impacto. Quando a gente procura entender do consumidor alguns elementos, de por que marmita está ganhando uma impressão ou uma representatividade tão grande, 80% deles dizem o que para a gente? Que eles facilitam a rotina do dia a dia. Ter à mão, móvel, em deslocamento, em qualquer local, em qualquer horário, marmitas é confortável, é conveniente. 55% das pessoas dizem que as marmitas ajudam a manter uma alimentação saudável e equilibrada. E outros 52% dos consumidores dizem que as marmitas contribuem para equilibrar o orçamento com a alimentação. E se a gente for pegar outras informações de outros estudos, de outras fontes, a gente vai ver que, por exemplo, há muitas menções de que o vale refeição termina cada vez mais cedo no mês. Mas essas são as 3 principais citações em torno das razões pelas quais consumir marmita. Elas são convenientes e práticas, elas ajudam numa boa alimentação e elas ajudam no equilíbrio do orçamento, especialmente o equilíbrio do orçamento com alimentação. Então, são 3 fatores muito fortes e que tem uma curiosidade numérica aqui. Se eu somar 80% que dizem que são favoráveis ao tema rotina, mais 55% que falam de saudabilidade, mais 52% que falam de equilíbrio orçamentário, a gente está falando que só daqui a gente tem mais ou menos uma soma de 190. Sabe o que isso significa?
que a grande parte dos consumidores são motivados a consumir marmita, normalmente por esses 3 motivos, não só por um deles, excetuando os outros. Ou seja, a marmita efetivamente encaixou no padrão de consumo do brasileiro. Então, para quem pode perguntar o seguinte, é moda ou é tendência? É tendência. Então, a gente não precisa perder muito tempo querendo dissuadir a ideia de que marmita é uma coisa que veio e ficou e vai ficar. Tá bom. Quando se consome marmita, basicamente a marmita é um produto ou é uma solução, vamos chamar marmita de solução, ela é uma solução para o horário do almoço. 62% dos consumidores falam que consomem nos almoços em dias úteis de segunda a sexta. A segunda principal resposta também é no almoço, só que no final de semana. E aí para mim vem uma constatação bem interessante. Na terceira e quarta posição vem os jantares durante a semana e os jantares de final de semana, que remetem a gente a uma curiosidade, né, que lá na pesquisa está disponível, que é entender a importância que também existem os kits e também existem as marmitas congeladas que você ou produzindo em casa ou comprando na forma de kit, deixa estocadas em casa para consumir num momento de emergência, de conveniência, de preguiça ou de outras atribuições. Tanto é que esse consumo em casa à noite também é relevante e terceira e quarta posição vem nos jantares. Tá. Em que local predomina o consumo de marmita? Aí local sim, local de trabalho. 55% das respostas são o local principal em que eu consumo marmita é o local de trabalho, seguidos de casa. E aí tem uma curiosidade, o consumo de marmita em casa, ele é principalmente fora do momento de trabalho. Fora do momento de trabalho. Ou seja, a marmita ela não é só um coadjuvante ou uma solução para resolver a questão de velocidade, praticidade, correria, atribuições ligadas a uma jornada de trabalho, mas ela também é realmente uma substituição de refeições que seriam feitas em casa, independente de estar ou não numa jornada de trabalho. Posso até conectar um pouco essa ideia com a ideia de lares cada vez menores, lares cada vez mais mantidos por uma mulher que trabalha fora, lares de uma única pessoa e assim por diante. Mas esse impacto do consumo nos lares também ser importante e esse consumo nos lares, especialmente não ligados a um momento de trabalho, idem. O que motiva então o consumo? Praticidade, 31% dos consumidores. Economia, 27%. Tempo reduzido para as refeições, 25%. Emergências, 25%. Alimentação saudável equilibrada, 24%. Numa certa hierarquia. Novamente, muitos deles se sobrepõem. Quando a gente pensa em tudo isso, a gente fala o seguinte, isso significa então que as pessoas estão se alimentando mais vezes, ou estão se alimentando mais, foram criados novos momentos de consumo, novas ocasiões de consumo onde a marmita entrou, ou isso é substituição de refeições e lanches que eles já faziam, que os consumidores já tinham antes de incorporar marmitas ao seu dia a dia? A resposta é absolutamente clara. Marmita é uma substituição. Somente 4% dos consumidores dizem que a marmita proporcionou consumos extras, ou que o seu consumo de marmita é um consumo adicional ou extra em relação aos consumos que eles já faziam. E aí a gente tem que 41% dos consumidores de marmita dizem que a marmita substitui um almoço que faria em casa, 33% um almoço que faria em algum estabelecimento de alimentação fora do lar na rua, 23% dizem que substitui alguma outra refeição que prepararia em casa e 19% diz que substitui alguma outra refeição que faria fora de casa. Ou seja, para nós que vivemos do food service, que vivemos dos estabelecimentos, a gente tem aqui um desafio, né? Qual é o desafio? É simplesmente a gente assumir que as marmitas sequestraram um pedaço do nosso tráfego
e deixamos isso passar? Ou nos tornamos uma das soluções para a demanda de marmita? Eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo deveria fazer. Quando a gente fala de onde os consumidores se abastecem de marmitas, principal fonte, restaurantes e lanchonetes da vizinhança, de onde se mora ou de onde se trabalha. Tá? Então a marmita ela é majoritariamente comprada nos estabelecimentos que fazem refeições, que servem normalmente refeições ao público. Segunda principal fonte, com 28% dos consumidores, empresas de marmitas na vizinhança de onde eu moro ou de onde eu trabalho. E aí é onde tem então um espaço novo, um espaço crescente, que são produtores de marmitas. Eu posso pensar em marmiteiras, mas aqui o consumidor está me dizendo que são empresas de marmita. Essa segunda resposta não é uma vizinha, um vizinho, um conhecido que produz uma marmita. São empresas fornecedoras de marmitas. E até vale a pena comentar que uma das respostas que apareceu com uma boa incidência também são marcas famosas através dos marketplaces de delivery. Então, essa conexão da marca, essa conexão de alguém que você tem uma relação com a marca, uma lembrança da marca, parece que também tem ganho espaço dentro desse meio. E a nossa última questão é o que é importante para alguém que fornece marmita? Imaginando que você que está assistindo esse vídeo ou é um profissional da área de restaurante, de lanchonete, de padaria, de bar, ou é um produtor de marmita, ou é alguém de uma empresa especializada em catering, etc., ou é da indústria que pode se beneficiar sendo ou se preparando e preparando o mercado para essa demanda tão relevante de marmita. 5 pontos que a gente destacou, os 5 top de fatores importantes para um fornecedor de marmita. 1. Trabalhar com bons ingredientes. 50% dos consumidores de marmita dizem isso. E isso é que eles avaliam na escolha dos seus fornecedores de marmita. Depois, 49%. Ter variedade de opções, até lembrando aquela frequência alta de consumo. Você tem que ter variedade. Terceiro, boas referências, 40% das pessoas. Confiar na marmita é muito importante. Da mesma forma que o 5º item vai ser boa reputação, 32%. E completando o 4º elemento, sistema de entrega eficiente. 34% dos consumidores citam um bom sistema de entrega. Porque apesar de existir uma quantidade razoável de marmitas que são buscadas pelo consumidor para consumir, a grande parte da marmita é entregue, seja na forma da marmita, de um kit e assim por diante. Então, criado esse pano de fundo, a pesquisa da gente tem mais outras 20 questões que respondem muito sobre o hábito de consumo e ajudam a entender as tendências do consumo de marmita, mas com esse conjunto, a gente imagina que a gente tenha, no mínimo, criado um senso de urgência e de prioridade para avaliar essas questões, seja na indústria, seja no distribuidor, seja no próprio operador. Então, com isso, a gente se despede voltando. Se esse estudo for interessante para você, manda um contato para a gente aqui que a gente vai ter muita satisfação de te atender. Muito obrigado.